¿dónde es la famosa zona de Argentina de carne de vacuno? Vamos dar aqui 8 em 10. Cristiano Ronaldo ou Messi? Passado 6 anos, Viemos aqui fazer o tour aqui de Varadero. Já estamos a chegar aqui ao centro de Buenos Aires. E aqui estão as retas eternas da Ruta 3, que é deserto e mais deserto e mais deserto, e depois vento e mais vento. Quanto mais para norte, mais próximas começam a ficar os postos de combustível, ao menos, que é bom. Aqui já estão a cerca de 150 km entre postos, também com a média que estamos a fazer, neste momento de 8.5. O depósito tem 19 litros, portanto não conseguimos fazer 300 km, como é normal, ultrapassar sempre os 300 km. Portanto, ainda bem, se não tínhamos de comprar um galãozinho para levar connosco, mas consegue-se fazer. Olhem aí os Nandu que andam aí à solta. Eu vou-vos mostrar depois um vídeo que aconteceu em 2018. No norte do Chile, se atravessou um Nandu mesmo à frente da moto e ficou espetacular. Buenos días. Perdón, ¿a dónde es la famosa zona de Argentina de carne de vacuno? Que estoy dando la vuelta al mundo. Y quería saber, que yo vengo de Ushuaia, voy hasta Buenos Aires, quería saber a dónde, porque en Europa se considera una de las mejores carnes del mundo es la Argentina. Nosotros comimos anoche. Y tiene un buen bife. Sí, perfecto, ¿eh? Muchas gracias. Portugal. Sí. Muchas gracias. Como vocês sabem, eu nunca almoço, mas a passar aqui na região da carne eu não resisti. Eu vi comer aqui uma costeleta, que ainda não provei a costeleta argentina. Olha aí a pinta do restaurante. Queijinhos ali, ó, chouriços aí por todo lado. Este pedaço de carne grande custou 7.500 pesos argentinos, portanto acredito que seja 8 euros e qualquer coisa, neste momento aqui o câmbio. E seguimos viagem, hoje é um dia especial. Vamos dar aqui um 8 em 10, está top, sabe assim mesmo ao grelhador de lenha, que foi feito em lenha, então fica com sabor assim fumado, espetacular. Mais um dia de mais de 500 km aí na estrada, está aí a casinha montada já, estamos de volta à barraca, já tinha saudades. E paramos aqui numa Shell no caminho, estamos aqui na Ruta 5, caminho a Buenos Aires, vou caminhar a Varadero, que são cerca de 100 km de Buenos Aires, e vamos visitar um amigo que remonta à nossa primeira viagem de moto, em 2018, quando damos a volta à América do Sul, na demoníaca, na CG 125, e é uma história do caraças. Portanto, amanhã conto-vos tudo. Agora é descansar um bocadinho e de manhã cedinho estamos a seguir caminho para lá. Por isso estamos para aí a 400 km de casa dele. Até já! Lume! Muito bom dia, meus amigos. Estamos aqui a tomar o cafezinho da manhã, aqui em frente à nossa barraca, aqui com o nosso amigo Juan Fonseca. Nome português e tudo, ali ó, olhar ali para o nosso hotel de 5 estrelas. A história do Juan é muito interessante, que ele estava em Buenos Aires e ofereceram-lhe um trabalho aqui. Isto aqui é tudo zona de campo, tudo, e ele trabalha nessa área. E diz que dormiu aqui 3 dias, verdade? Que até quedaste aqui a dormir? E sem tenda, diz que dormia aqui debaixo deste estacionamentozinho, aqui da cobertura. Pá, um porreiraço, também veio de moto e veio aqui tomar um pequeno almoço comigo, que é feio aqui das motas. E ele é que diz que há aí um encontrozinho de motas, vamos ver se conseguimos encontrar ou não, fica no nosso caminho em Mercedes e vamos ver se dá para parar. Mas são histórias brutais e estamos aqui a conversar. Que o combustível nesta zona, quando entramos já estamos no distrito, na região de Buenos Aires, e mal passamos a região das Pampas para Buenos Aires, passou de 650 o litro para 900. 50% do valor em cima, está tudo caríssimo. Está caro, não? Aqui uma loucura, uma loucura. Vamos lá seguir viagem e lume! E nós continuamos aqui com as nossas engenhocas de MacGyver. Isto é impossível levarem a moto assim. Que é grosso, não é? Isto aqui, cadeado de bicicleta, é só descar consciência. Querem me prender. Olha aí, chegou a polícia. Que disse? Se agora me viene aqui, não?
É isso. Só vieram perguntar aos porreiraços aqui sobre a viagem, sobre a máquina e sobre o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ou Messi? Messi. E as famosas vacas argentinas. Esta estrada toda tem sido assim. Estas já até estão próximas, normalmente estão mais afastadas da estrada. E é pura agricultura e gado da melhor carne do mundo. Aqui a passar na Ruta 5 e vi estes placares todos e ali um cafezinho muito pequenino de estrada, mesmo como eu gosto, que tem choripã. Eu adoro choripã, já não como desde 2018, vamos lá ver se tem, que ainda é cedo, são 10h40 da manhã, tem pinta, tem pinta. Buenos días, ¿tienes choripán ahí? Todavía no tengo. No, no tienes. Todavía no. Muy bien. Qué pena que quería comer aí um desayunocito. Encontramos aqui o Yuri e a esposa, que são de Florianópolis e estão a viajar aqui com esta GS. E vinham atrás de mim e diziam que as minhas malas que abanavam muito, que estavam a abanar muito. E demos conta que saiu a borracha aqui, que suportava esta mala. Eu vou-vos mostrar do outro lado. Voou com a vibração, provavelmente, ou com qualquer coisa, que é esta borracha aqui. Desapareceu e então fazia gingar as malas todas com o vento. E acabamos de fazer uma coisa aqui a MacGyver. Arrancamos ali um bocado de colchão e metemos uma abraçadeira e um elástico, já está mais seguro. Vamos seguir viagem aqui. Os artistas MacGyver. Já que não conseguimos comer o choripã de manhã, ficou para o lanche. Olha aí. Mais uma barraquinha aqui de estrada. E já chegamos a Varadero. O Juan enganou-me, que eu parei em Mercedes para o encontro de botas e andei lá, perguntei, pelos vistos é para a semana. E agora vou-vos contar a história que me trouxe a este lugar onde está aqui a nossa Amarelinha neste momento, que foi o lugar onde eu dormi em 2018, quando passei de Buenos Aires para Rosário. Parei aqui cansado durante a noite e montei a tenda no exato lugar onde está a moto neste momento. Postei uma foto no Instagram na hora, cheguei, montei a tenda e meti uma história e meti a localização Varadero e de repente recebo uma mensagem no Instagram de um rapaz de Varadero que andava de moto a dizer: ei, olha, anda para a minha casa, eu recebo-te e tal. E eu respondi: pá, já está tudo preparado, muito obrigado, mas estou aqui já dentro da tenda para descansar. E ele: então não podes ir embora sem vir comer um assado na minha casa amanhã? Pá, eu aceitei, era as primeiras semanas de viagem. Eu digo: vou aí comer um assadinho argentino. A gente diz sempre que sim, vamos lá embora. Epá, ganda porreiraço, recebeu-me da melhor maneira, um assado incrível. Conheci a ele, a família toda, aos pais, ao irmão, a um amigo. Pá, não queria sair mais dali, passei ali um dia brutal com eles. Ele é um grande fã do River Plate e foi buscar uma t-shirt. A atitude dele foi pegar na t-shirt e dizer assim: André, esta t-shirt, o meu sonho é que ela chegue à Europa, que tu faças a tua viagem, corra tudo bem, o amuleto da sorte, isto vai chegar contigo à Europa. E foi muito engraçado que ele dá-me a t-shirt e via-se que estava mesmo com o coração naquilo. Ele nem queria largar, ele disse: isto é das coisas que eu mais gosto, mesmo oficial, a t-shirt, tudo. Entrega-me a t-shirt, eu guardo a t-shirt, temos fotos, vamos meter aqui as fotozinhas todas dessa altura, tanto do acampamento como está com eles e com a t-shirt na mão. Foi uma das melhores atitudes logo no início da viagem e eu adorava aquela t-shirt. E meti numa das malas que eu levava na demoníaca, que era o nome dessa moto. Não? Infelizmente, quase a terminar a viagem, na Colômbia, eu perdi tudo. Uma das malas a subir uma das montanhas mais altas da Colômbia abriu-se numa lomba, rebentou o fecho e perdi na altura $700 em dinheiro que eu tinha, mesmo em dólar, que era o dinheiro que me sobrava para o resto da viagem. Metade da mala desapareceu. E entre as coisas, esta t-shirt que ele tinha dado o coração para chegar à Europa, até me custa agora, porque eu não lhe consigo dizer que perdi a t-shirt. Ele provavelmente vai ver o YouTube. Mandou-me mensagem de como é que está aí a t-shirt. Eu nunca lhe mandei uma foto, não é que não dava, mas disse: está muito bem cuidada, que eu não queria dizer-lhe. Uma dor, foi daquelas coisas. Nem tinha carta de condução, não tinha nada, só tinha passaporte. Foi aí que a comunidade colombiana na altura angariou dinheiro para eu poder seguir e terminei a viagem tipo com €200 equivalente que eles angariaram. E sem mais nada, pá, realmente a t-shirt deu sorte, mas foi muito a pena tê-la perdido. E agora vou ficar em casa dele estes 2 dias, comer mais um assadinho argentino, relembrar esses tempos, pá, aí a primeira viagem. Até dá uma nostalgia incrível, estou aqui com um sorriso que faz-me lembrar onde tudo começou
e hoje estarmos aqui foi muito graças a essa viagem também. E estamos agora a entrar na cidade de Varadero, onde nos espera o Ariel, o meu amigo. Desta placa que eu tinha uma foto, um post no Instagram, já nem é a mesma, já vão mais de 6 anos. Tudo mudou, mas a amizade perdura e desviei-me a Varadero, uns 200 km, 200 e tal quilómetros a mais que eu vou fazer, só com o objetivo de o visitar, de vos contar esta história. A chegar aqui à casa do Ariel, isto é muito engraçado porque aqui ninguém usa capacete, muitas motitas, tudo, ó. Ninguém. Aí está o portão aberto. Aí está ele. Passavam 6 anos já. Olá, olá. Muita graça. E já estamos aqui com o Ariel. E já começou aí uma cervejinha e os tradicionais alfajores aqui argentinos da Havana, que é a marca mais famosa. Amanhã assadinho, lá tudo. Espetáculo. Viemos aqui fazer o tour aqui de Varadero e super tropical. Eu passei aqui no inverno, na altura fazia bastante frio. Isto é do Rio Paraná que vem ter aqui. Então está super tropical, está uma umidade, estão tipo 31 graus, uma umidade gigante, faz-me lembrar o Brasil. Está top. Aí os cavalinhos, ó. O pessoal daqui anda todo a cavalo, tudo espetacular. E estamos de volta à mesma mesa que tivemos em 2018, aqui com a família Basigovic, que tem descendência croata, aqui da Argentina. Desta vez com uma milanesa, espetacular. Está o assadinho de hoje que o Ariel está aqui a fazer. Tudo a começar a ser preparado. Ariel, quanto tempo tarda aí el asadito? Y 1h30, 2. 1h30, 2 horas, vai ficar aí Falta. no fogo. E agora fica aqui 1h30, 2 horas aí a cozinhar. E viemos aqui comprar uma vinhaça, uma aldequezão aí para o assadinho. E olhem aí, o que é que está a dar na televisão? Que coincidência! Que o Ariel está tão ressacado que em vez de fazer carne fez aqui um incêndio. Olhem para isto. Não é? Ariel? Antiquímica, por eso Salud. Salucita. Que vuelva siempre a Argentina. E está na hora da despedida. E desta vez levamos uma nova t-shirt aqui do campeão do mundo da Argentina para dar sorte nesta viagem. E oferecemos aqui ao Ariel um blusão da Honda que ele vai agora para a Europa para dar uma ajudinha, uma força de boa sorte também. Que ela toda a passar bem para a Europa e que te ajuda em todo. E nós vemos por a Europa agora. Y muchas gracias aquí por esta t-shirt nueva de Argentina, vamos. Muchas gracias. Vamos a Argentina. Mucho más que agradecido en haberte recibido, que nos haya elegido para tu vuelta al mundo, pasarlo de nuevo por acá. Siempre estamos muy contentos de saber lo bien que te va en el viaje. Y bueno, ahora sabiendo que vamos a hacer el video, le mandamos un saludo a todos, que te sigan, que se suscriban, que vean este video y que sigan apoyando a la causa, que la verdad que es muy buena. Vamos, Andrés. Bueno, yo lo que digo es que esta es tu casa, que siempre que vengas a Argentina, Varadero, y mi casa es tu casa. Siempre vas a ser bienvenido, que seas buena vida, que tengas linda vida, seas afortunado y tengas buenas rutas. Muchas gracias por todo. Gracias. Si Dios quiere, nos vemos ya. Nos vemos por Europa, cabrón. Adiós. Estamos agora a sair de Varadero, aqui de casa do Ariel e da mãe, da Sílvia. Infelizmente em 2018, quando aqui passei, pouco tempo depois faleceu o pai do Ariel, o marido da Sílvia, o Jorge. Faz parte, é uma parte triste desta visita ele não estar presente, mas faz parte da vida e aconteceu bastante durante a minha viagem, pessoas que fizeram parte tanto da 2018 como da última volta ao mundo e já não estão presentes, mas é uma alegria estar aqui. Deixamos um blusão da Honda com o Ariel, porque ele tem o sonho agora de ir para a Europa, conseguiu a nacionalidade croata através da sua descendência, então tem passaporte croata, documentos e quer ir trabalhar para a Espanha. E é uma ajuda, a ajuda que eu pude dar para que ele consiga realizar o sonho dele também e que possa vender esse blusão, e que deu uma ajuda de custo para poder chegar até a Europa e vemo-nos lá. E desta vez espero que a camisola, esta t-shirt da Argentina, chegue a Portugal. Agora caminho a casa do meu primo, que eu tenho um primo que mora
agora mesmo no centro de Buenos Aires e vamos lá. E a Argentina tem uma grande cultura de corridas de carro. Isto é autódromos por todo lado, olhem aí um de drag, espetacular. Já estamos a chegar aqui ao centro de Buenos Aires e é tudo assim, 5 faixas, velocidade máxima 130. Aqui as estradas principais de Buenos Aires é absurdo. E hoje é domingo, está tudo muito mais calmo, normalmente está tudo a abarrotar mesmo assim. Já vi ali o meu primaço, ó. Perfeito, é de tu tamanho esta. E temos uma surpresa agora. Consegui arranjar um bilhete para ir ver o Boca Juniors. Vamos agora para a Bombonera. Já é mesmo muito difícil arranjar bilhete. E eu consegui ir na Candonga ilegal, conseguimos. Paguei já a metade aí por uma transferência bancária que um amigo fez. E agora vamos buscar um bilhete aí a ver se realmente é verdadeiro ou não, que eu também não sei. Para a claque do Boca Juniors. O meu primo não está muito feliz, que é do River Plate. Quero-me matar. Isto é uma zona um bocadinho perigosa, principalmente nesta altura. Escolhemos aqui este sítio para trocar o resto do guito pelo bilhete da Candonga. O jogo ainda é daqui a praticamente 4 horas e já está aí cheio de pessoal a meter música e o caralho. E aqui é preciso ter bastante cuidado. E já temos o nosso bilhete aqui da Candonga e vamos agora seguir por aqui. Estamos aqui já com o pessoal da Boca, vamos ver aqui um fernezinho. Está uma loucura, o pessoal a empurrar-se, lixaram aqui o cordão todo, a calcar, isso já é o pessoal da ambulância, caralho. Já abriu, ó. Não há hipótese. Este ficou tão pesado que nem revistaram ninguém nem nada, o pessoal invadiu, os seguranças, polícia, tudo, começaram-se a empurrar, o pessoal a cair, a ser calcado. E acabamos de chegar aqui ao apartamentozinho. O início foi ali um bocado tenso, aquela entrada, que era crianças e tudo caíram. E os outros calcavam, que era uma pressão de trás, era mesmo muita gente a querer entrar. A polícia a travar, até que rebentaram com as barreiras policiais. E é assim um bocado mais pesado, que era crianças e tudo, foi tudo paramédicos, foi assim um bocado complicado. Mas depois entramos na Bombonera, pá. É mesmo de arrepiar, não há 1 milímetro de espaço entre o pessoal, é tudo ali a bater mal, a saltar, a viverem mesmo ali o jogo e cheio, é muito difícil arranjar-se um bilhete para ter esta experiência. Eu tive a sorte aí com os contactos dos amigos e experiência insana aí, top. Fizemos 3.000 km até aqui e não é que este pneu chinoca já está todo destruído também, já desapareceram aqui as linhas. E já chegamos ao Uruguai, temos a documentação toda tratada. Que a porreira aqui no Uruguai é que as motas não pagam portagem, eles fazem aqui uma faixazinha, olhem aí.